Olá pessoal, vamos resolver mais uma questão de geometria analítica. Essa questão ela diz o seguinte: considerando o triângulo ABC abaixo, determine as equações das medianas desse triângulo, certo? Bom, essas equações que ele se refere aqui são as equações gerais e equações reduzidas das medianas, certo? Bom, as medianas que ele se refere aqui desse triângulo é um segmento de reta que sai aqui do vértice de cada um desses ângulos e vai até o ponto médio do lado oposto de cada um dos respectivos lados que tem aqui. No caso aqui, como são três lados, serão três medianas, certo? Bom, levando em consideração esse conceito das medianas, a gente vai ter que encontrar a equação geral e a equação reduzida do segmento de reta que representa aí a mediana as medianas desse triângulo, certo? Bom, então o que a gente tem que fazer primeiramente para poder calcular essas equações que ele cita aí, que ele pede no caso? Nós temos que encontrar o ponto médio de cada um desses lados. Bom, o ponto médio de cada um desses lados nós vamos utilizar a fórmula que calcula as coordenadas de um ponto médio. No caso, a abscissa do ponto médio vai ser a média aritmética entre as abscissas. Nesse caso aqui, se for o lado AB, vai ser XA mais XB dividido por 2. A ordenada também vai ser a média aritmética entre as ordenadas desses vértices aí. No caso, YA mais YB dividido por 2. Quando for para utilizarmos em relação ao lado AC e ao lado BC, nós só precisamos adaptar aqui para cada uma dessas situações aí, as quais nós teremos que encontrar o ponto médio. Então, vamos calcular aqui o ponto médio do lado BC. Né? O ponto médio do lado BC vai determinar a mediana que, no caso aqui, é relativa ao lado BC, que vai ser o segmento que sai aqui de A e vai até o ponto médio aqui de BC. Bom, calculando aí as coordenadas desse ponto médio aqui do lado BC, nós vamos ter o seguinte. Então, vou chamar de M1 é o ponto médio do lado BC, ou segmento BC. Então, fazendo esse cálculo aqui, nós teremos xm1, referente a esse ponto médio aqui. Aí nós teremos que verificar lá quem serão as abscissas e as ordenadas de cada um dos vértices. Então, nós teremos aqui, ó, o ponto B tem coordenadas 0 e menos 3. O ponto C tem coordenadas 4 e 3. Então, vamos substituir aqui. Ó. Nós vamos ter aqui a abscissa de B vai ser 0. Então, 0 mais 4 dividido por 2. Então, teremos aqui 4 dividido por 2, que vai ser 2. Então, portanto, a abscissa nesse ponto médio do lado BC será 2. Agora, calculemos a ordenada YM1. Então, a ordenada vai ser a de B é menos 3 e a de C é 3. Então, nós vamos ter aqui menos 3 mais 3 dividido por 2. Aqui vai dar 0 sobre 2. Portanto,
a ordenada desse ponto médio vai ser 0. Assim, nós temos que o ponto médio M1 tem coordenadas 2 e 0. Então, tendo 2 e 0, esse ponto médio M1 ele vai estar em cima do eixo X. Então, ele provavelmente é esse ponto bem aqui, ó. Provavelmente esse ponto. Aí nós teremos o seguinte. Esse segmento aqui vai ser a mediana. Vou chamar isso aqui de M1. E agora eu posso aplicar aqui o método do determinante para descobrir a equação geral dessa mediana. As coordenadas aqui do ponto A serão menos 4 e 5. Eu tenho menos 4 e 5. Eu tenho aqui calcular aqui as equações geral e reduzida da mediana a M1. Então, eu vou usar aqui o determinante. Tenho o valor de A, que é menos 4 e 5. Tenho o valor de M1, que eu encontrei que é 2 e 0. Bom, substituindo no determinante, nós vamos ter o ponto genérico x, y, aí menos 4 e 5, 2 e 0. Como são pontos colineares, então aqui a gente vai ter esse determinante igual a 0. Aplicando a regra de Sarri, nós vamos repetir a primeira e a segunda coluna. Vamos fazer aqui esse cálculo direto. Então, teremos aqui 5x dois y aqui nós temos ficaria menos 4, aí vezes 0 vai dar 0. Bom, diagonal secundária agora. Nós teremos aqui 10, com o menos da regra vai ficar menos 10. Esse produto aqui vai dar 0. E o último aqui nós teremos 1 e vai multiplicar y, que multiplica menos 4. Com o menos aqui da fórmula, menos 4y vai ficar mais 4y. Igual a 0. Arrumando essa equação, nós vamos ter aqui 5x mais 6y menos 10 igual a 0. Então, essa é a equação geral da mediana AM1. Agora, calculemos a equação reduzida. Para calcular a equação reduzida, é só isolar o y. Então, isolando o y, eu vou ter 6y igual a menos 5x mais 10. Passando 6 para o segundo membro dividindo, nós vamos ter y é igual a menos 5 sextos de x mais 10 sextos. 10 sobre 6. Simplificando aqui tudo por 2, então eu tenho y que é igual a menos 5
que multiplica x mais 5/3. Então, tenho aqui a equação reduzida da mediana AM1. O mesmo raciocínio a gente vai fazer com as demais. Então, separando aqui, vamos fazer agora com a outra mediana. Então, a outra mediana ela vai ser, vamos pegar aqui do vértice B, vai ser um segmento de reta que sai do vértice B e vai até o ponto médio do lado oposto. O lado oposto é AC. Então, vou chamar esse ponto médio de M2. M2 é o ponto médio de AC, do segmento AC. Então, aplicando a mesma fórmula, nós vamos calcular a abscissa e a ordenada. Então, a abscissa desse ponto médio. Nós teremos aqui a abscissa de A, que vai ser de AC, então vai ser menos 4, mais a abscissa de C, que é 4, dividido por 2. Então, vamos ter que essa abscissa aqui, do lado do ponto médio do lado AC, vai ser 0. Aqui vai dar 0 no numerador. Agora a ordenada, YM2, vai ser 5 mais 3 dividido por 2. Aqui eu vou ter 8 sobre 2. Isso implica que eu vou ter que a ordenada desse ponto médio do lado AC vai ser igual a 4. Bom, feito isso agora, eu já sei que o ponto médio M2 tem coordenadas o x 0 e o y 4. Então, esse ponto médio ele está sobre o eixo y. Então, ele está exatamente no ponto onde o segmento AC intercepta o eixo y. Então, aqui eu tenho o ponto médio M2 de coordenadas 0 e 4. Isso quer dizer, então, que essa mediana ela está sobre o eixo y. Ela está sobre o eixo y. Então, vamos usar agora as coordenadas da mediana, as coordenadas dos pontos que pertencem às extremidades da mediana, para poder calcular a equação geral, pelo método do determinante também. Então, eu tenho que o ponto B, que é o segundo ponto, ele vai ter coordenadas 0 e menos 3. Então, vamos usar o determinante novamente. Vou ter os pontos genéricos, x e y, as coordenadas de M2, que são 0 e 4, as coordenadas de B, que é a outra extremidade da mediana. Igualamos a 0. Aplicando novamente a regra de Sarri, esse determinante vai ser mais simples de fazer, porque temos aqui uma coluna que tem zeros. Aí nós teremos 4x. Teremos também aqui produto igual a 0 e um outro produto igual a 0. No sentido da diagonal secundária, teremos um produto igual a 0 também, um outro produto que não vai dar 0. Então, eu tenho menos 3 vezes 1 vezes x. Então, nós teremos menos 3x. Com o menos aqui da regra, eu vou ter mais 3x. E o outro produto vai dar 0. Iguala a 0, porque são colineares. Somando 4x mais 3x, teremos 7x igual a 0. X é igual a 0 sobre 7. Então, x é igual a 0. Bom, essa é a equação geral da mediana
BM2. Bom, aqui, essa equação geral não tem como, a partir dela, encontrarmos a equação reduzida. Por que isso acontece? Porque essa mediana ela é perpendicular aqui ao eixo X. Ela não tem inclinação nem para a direita e nem para a esquerda. Se ela não tem inclinação para a direita, o ângulo que ela forma aqui é o ângulo de 90 graus. Uma vez que esse ângulo aqui é de 90 graus, isso significa então que não existe coeficiente angular. Por que não existe coeficiente angular? Porque se m é a tangente da inclinação, que nesse caso é alfa, e a inclinação aí é 90 graus, tangente de 90 não existe. Logo, isso significa que esse coeficiente angular também não existe. Isso nós vamos concluir que também não existe equação reduzida. Não existe equação reduzida para a mediana BM2, pelo fato dela ser perpendicular. Bom, falta agora só a última mediana. Bom, a última mediana, pela figura, vai ser a mediana que sai do ponto C, do vértice C, e vai até o lado oposto, que é AB. Então, nós teremos que encontrar o ponto médio do lado AB. Bom, o ponto médio do lado AB, nós vamos calcular a partir das coordenadas de A, que são -4 e 5, e as coordenadas de B, que são 0 e -3. Então, aplicando a fórmula novamente, que calcula o ponto médio, nesse caso que vai ser o ponto médio M3, nós teremos -4 mais 0 dividido por 2, -4 mais 0 vai dar -4, dividido por 2 dá -2. E a ordenada desse ponto médio, que vai ser 5 mais -3 dividido por 2. Nós teremos aqui mais com menos vai dar menos. Então, nós teremos 5 menos 3 dividido por 2. Que nesse caso aqui nós vamos concluir que o y M3 é igual a 1. Que vai ficar 2 dividido por 2. Bom, descobrimos as coordenadas do ponto médio M3, que vai ser -2 e 1. Então, se vai ser -2 e 1, voltando lá para o plano cartesiano, esse ponto médio ele vai estar, nós temos aqui -1, -2. Então, -2 seria esse traço bem aqui. E o 1 seria esse traço aqui, ó, acima da origem para y. Então, eu teria o ponto médio mais ou menos nessa posição aqui. Seria o M3. Então, esse segmento de reta é que representa a mediana CM3. E a gente vai encontrar agora a equação dessa mediana CM3. Bom, vamos encontrar a equação geral e reduzida. Nesse caso, ela tem equação geral e reduzida. Por que você quer ela ter equação geral e reduzida? Porque a reta já está aqui, ó, inclinada, ela não é perpendicular. Sem precisar medir nada, a gente consegue verificar que ela é aqui inclinada. Então, não é perpendicular ao eixo X. E aí eu vou utilizar o mesmo raciocínio. Vou pegar o
o determinante, x, y, as coordenadas dos pontos, nesse caso o ponto que representa as extremidades dessa mediana, elas são, nesse caso, as coordenadas de M3 e as coordenadas de C, 4 e 3. Então vamos colocar as coordenadas de ambos aqui. Menos 2 e 1, 4, 3 e igualar com 0. Bom, vamos fazer o cálculo aqui. Eu vou ter x mais 4y menos 6. Agora, no sentido da diagonal secundária, eu vou ter menos 4, fazer logo a regra de sinal direto. Terei menos 3x e mais 2y. Fica positivo por conta da regrinha lá, que no sentido da diagonal secundária vai mudar o sinal do produto. Então, nós teremos isso no primeiro membro igualado a 0. Bom, arrumando essa equação aqui, nós podemos somar os termos semelhantes. E vai ficar menos 2x mais 6y menos 10 igual a 0. Multiplica por menos 1. Aí teremos 2x menos 6y mais 10 igual a 0. Dá para dividir tudo por 2, porque tudo é par, digo. Divido por 2 positivo. Então eu vou ter x menos 3y mais 5 igual a 0. Então esta é a equação geral. Agora, calculando a equação reduzida, vamos isolar o menos 3. Aqui o que eu vou fazer? Eu vou passar menos 3 para o segundo membro. Vai ficar x mais 5 igual a 3y. Aí, invertendo aqui a ordem dos membros, né, vou ficar com 3y igual a x mais 5. Isolando o y, eu vou ter y igual a x sobre 3 mais 5 sobre 3. E aqui nós temos que o coeficiente angular é 1/3 e o coeficiente linear é 5/3. Então está aqui a equação reduzida da mediana CM3 e essa aqui é a equação geral. Até a próxima.